Esse ano, né, 2025, se completa 80 anos, né, da vitória do Exército Vermelho, né, dos soviéticos, contra os nazistas. Né? Os comunistas salvaram a humanidade do nazismo. Essa é uma verdade que a burguesia até hoje, né, endoida, enlouquece, bate cabeça, fica indignada, se morde, mas essa aqui é a verdade. Não tem por A mais B, não tem isso. Inclusive existe toda uma produção, né, cinematográfica de livro, toda um discurso ideológico para dizer que não, né, quem venceu, né, foram os aliados, quem venceu foram os Estados Unidos ali, não sei o que. Tudo mentira. Quem venceu os nazistas foram os soviéticos com o seu exército, né, inclusive com a perda gigante, né, de milhões de soviéticos que morreram para defender a sua pátria e vencer o nazismo. Essa que é a verdade. E entre essas leituras que a gente precisa fazer sobre isso, sobre essa reflexão, eu li essa belezura aqui. 20 cartas a um amigo, né, que é da Svetlana Alliluyeva, que simplesmente é a filha do Joseph Stalin. Né? Tem até aqui, ó, As Memórias da Filha de Stalin. Esse livro aqui, mais um livro aqui que estava na minha pilha assim, de leitura. Esse livro, eu comprei esse livro num sebo em 2017. Um sebo no Recife, ali achei, que coisa, vem pra cá. 2017, e eu não tinha lido ele ainda, só li agora, recentemente, no começo agora desse ano 2025. E me foi uma grata surpresa, porque é o seguinte, logo de antemão, essa capa aqui é horrível, né, gente? Enfim. Esse livro aqui também é raro de ser encontrado, tá? Porque ele não foi reproduzido e tal, e aí eu vou logo dizer por quê. Primeiro, é um nome difícil. A Svetlana, ela foi a única filha do Stalin, né? Filha mulher, o Stalin teve outros filhos, mas ela foi a única filha do Stalin. E ela não gostava, ela rompeu com o pai, tá? Ela rompe com o pai, tá? Ela, depois que o pai morre, ela passa um tempo na União Soviética, mas ela vai morar nos Estados Unidos, tá? Ela morreu nos Estados Unidos e ela passou o resto da sua vida como uma inimiga do socialismo, como uma inimiga da União Soviética, sendo mantida ali mesmo, ali e tal, né, nos Estados Unidos, né, pelos americanos e tudo mais, e fazendo propaganda antissoviética. Essa que é o fato. Mas esse livro aqui me chama a atenção porque primeiro é a filha do cara, né? E aqui vendem o livro como se fosse uma biografia dela, mas na verdade não é uma biografia, né? Ela inclusive diz isso daqui, não é uma biografia. Ela escreve para esse amigo, né? Ela escreve que são 20 cartas, são cartas que ela escreve, né? Que ela diz, ó, vou contar um pouco aqui da minha vida, algumas coisas que eu lembro, tudo mais. E aí pegam esse livro, né, essas 20 cartas, fazem esse livro aqui para tentar dizer, olha, agora a gente vai ver aqui a grande, né? Inclusive vendem aqui na divulgação do livro, né? Fazem aqui aquele estardalhaço, né? A verdade, a turbulenta, para compreender a turbulenta história da Rússia, não sei o quê, porque olha, ela viu tudo, os crimes do Stalin, aquela coisa do ditador. E quando a gente vai ler o livro, a gente se surpreende com algumas questões. Primeiro, ela mesmo tendo problema com o pai, né? E aí quais os problemas que ela tinha com o pai? Gente, o cara era presidente, né? O cara era o principal dirigente do partido, né? E o cara era o dirigente do país, do tamanho da Rússia. A gente tá falando aqui, né, da Primeira Guerra Mundial, que foi o que aconteceu, que proporcionou a vitória, né, dos bolcheviques, também ajudou, né, naquela conjuntura. 17, Primeira Guerra Mundial, a gente está falando aqui depois da Segunda Guerra Mundial, toda a pressão que existia em torno, inimigos internos e externos, né, porque existia, não vá pensar que não existia uma oposição dentro da própria União Soviética, gente, né, por exemplo, do Trotsky, por exemplo, né, que dentro da União Soviética tentou destruir, tentou sabotar, se vendeu para destruir o regime soviético e etc. E ela reclama, uma das coisas que ela reclama era que o pai dela não estava mais presente. E aqui é interessante porque ela mesmo se define dessa maneira, né? Ela era uma privilegiada, ela filha do Stalin, ela tinha acesso a boa educação, boa alimentação, como todas as crianças na Rússia dessa época, vale lembrar. Mas ela tinha, a gente vê aqui na verdade, uma menina muito mimada,
que vai reclamar aqui de besteiras aqui e tal. Mas ao mesmo tempo, mesmo ela sendo contra e se colocando contra o regime e tudo mais, você vai ver que ela não consegue falar mal ou mesmo destruir a imagem do pai dela. Isso que é interessante, porque ela vai falar aqui que inclusive ela critica, inclusive é chamada Anos Depois, né? Ela escreve esse livro obviamente anos depois. Ela aqui no prefácio e também no pós-fácio, ela vai falar aqui, por exemplo, de como ela critica esse culto, chamado culto à personalidade do Stalin, né? Que ela vai dizer que era uma grande mentira, e foi de fato uma grande mentira, né? O culto ao personalismo, né? O Stalin morre em 53, em 56 tem um congresso do partido, né? E é onde jogam, né? Vamos agora falar sobre os crimes do Stalin, vamos agora falar sobre o stalinismo. Todos esses termos, né? Stalinismo, culto à personalidade, cunhado pela burguesia internacional e vendida e imposta lá na União Soviética, inclusive por pessoas lá, verdadeiros traidores. E aí depois, né? Toda essa documentação, não sou eu que estou dizendo, existe uma vasta documentação, inclusive dos grandes, né, traidores dessa época, anos depois, dizendo de fato, olha, a gente precisava destruir o partido, a gente precisava destruir a direção do partido, a figura é o Stalin, então tem que desgastar Stalin para tomar o poder, e foi o que aconteceu quando a União Soviética ela volta, regride, né, para o capitalismo, e está aí hoje aí a Rússia é um país imperialista, capitalista, cheio de problemas que lá atrás não existia, não tinha, né? E aí a gente vê isso aqui, né? Ela vai falar sobre isso aqui, o pai, né? O cara que era um cara modesto, um cara que vivia em torno da simplicidade gigante, tremenda. Ela até reclama disso. O quarto de Stalin tinha um sofá, onde ele dormia no sofá, porque ele chegava a altas horas da noite, ele dormia mais no sofá do que na cama. Um sofá, uma escrivaninha, e aí ela vai mostrar, ela vai desconstruir aqui, ela tenta criticar ele, mas vai desconstruir ele aqui, né, como sendo um cara tudo o contrário do que se defendia, né? E aqui ela vai mostrar, assim, a gente vai ver os chamados bastidores, como eram os bastidores lá, e ela demonstra exatamente o contrário do que tentam vender aqui, né? E aí, só para trazer aqui, ó, abrindo aleatoriamente aqui, ó, ela fala aqui, né, que o pai fazia, né, ela critica porque ele raramente estava com ela, mas tá aqui, ó, ela na verdade, ó, papai, isso aqui ela falando aqui na página 132, né? Papai vivia eternamente a carregar-me nos braços. Gostava de me dar beijos ruidosos e vorazes e de me pôr apelidos carinhosos, como Pardalzinho ou Mosquinha. E aqui ela conta exatamente isso daqui, ó. O livro inteiro é permeado por esse tipo de coisas aqui. Ela fala como ele mostrava as cartas, ele mandava carta para ela, ele ligava para ela, ou muitas vezes ela reclamava, por exemplo, uma passagem aqui em plena guerra, ela liga para ele e reclama porque ele não atende e tal. O cara estava na guerra, né, enfrentando os nazistas, enfim. Então esse livro aqui, ele é um documento, por isso que ele não foi divulgado, por isso que ele não é reproduzido e tal, porque eles vendem desse jeito, né? Olha como era os bastidores da Rússia, não sei o que. Aí você vai encontrar aqui um cara, um pai, que não é muito diferente, claro, das devidas proporções, obviamente, não é diferente do que um pai como hoje em dia, que tem que trabalhar aqui e tal, não sei o que. Um pai que fazia de tudo, inclusive fazia tudo por ela, inclusive, né? É muito bacana. Esse livro aqui, se você puder achar, eu encontrei ele na internet bem baratinho, tá? Então se você puder encontrar esse livro aqui para você ler, é muito, muito, muito rico. E eu estou inclusive pensando em escrever aqui para fazer depois um resumo sobre ele no Instagram, enfim. Mas eu acho importante depois me debruçar um pouquinho nos pormenores e nos detalhes que esse livro mostra.